Vamos falar sobre o croquis? Sobre essa ferramenta que eu considero essencial nos nossos trabalhos, nos nossos projetos. No meu entendimento, existem 3 tipos de croquis que eu utilizo com uma certa frequência no meu dia a dia. O primeiro deles é o croquis conceitual. É aquele que expressa a sua ideia, enfim, sem nenhum tipo de amarração, sem nenhum tipo de constrangimento. É a primeira ideia que você põe no papel. E você tem que ter total liberdade para colocar esse pensamento no papel da maneira que você achar mais importante. O segundo é o de apresentação. Ele requer um pouquinho mais de refinamento. E o terceiro e último é o desenho técnico, ou seja, o desenho de croquis técnico para você representar uma ideia específica e conversar com seus parceiros de projeto, colaboradores, para você ter um bom resultado, uma boa conversa direta e rápida para você expressar aquilo que é o mais importante. O desenho conceitual é um desenho que na realidade não deve ter nenhum compromisso de entendimento. Está sendo feito por você para transpor as suas ideias iniciais a respeito de um determinado tema, de uma solução específica para o papel, e que é uma comunicação muito pessoal, ou seja, é você conversando com você mesmo, é você colocando no papel os teus primeiros insights, as tuas primeiras ideias acerca de um problema eventual que você tem que resolver. E esse desenho, é óbvio, não precisa ter de forma alguma nenhuma objetividade, ou talvez a melhor palavra seria nenhum compromisso com terceiros. Comece a colocar no papel esses desenhos conceituais com uma dimensão muito pequena, com desenhos pequenos, com desenhos que expressam de uma maneira muito sucinta, muito resumida a tua ideia inicial. São desenhos que podem ser não muito limpos, ou seja, você pode sujar a sua mão mesmo, colocar realmente a mão na massa, sujar o papel, redesenhar em cima. Digamos, é um bombardeio de ideias que você está jogando no papel, e para isso é importante que você não tenha nenhum tipo de constrangimento ou amarra para poder te cercear em algumas ideias que porventura surjam na tua cabeça. Então sinta-se à vontade, divirta-se, risque e desenhe. Se você for atrás dos desenhos do Frank Gehry, provavelmente você não vai entender absolutamente nada, mas ele, é claro, no momento em que desenhou, tinha uma ideia específica e a colocou no papel, e aquela ideia, de alguma maneira, no papel o ajudou a, enfim, conduzir o trabalho, o projeto, e a compartilhar a sua ideia com as pessoas com as quais ele trabalhava naquele momento. Então o desenho conceitual tem essa abordagem, é um desenho que deve expressar as suas ideias, você não deve ter nenhum tipo de constrangimento em representá-lo, pode estar completamente livre para expressar da melhor maneira que você imaginar. Desenhos pequenos, desenhos maiores, desenhos mais sujos, desenhos mais organizados, enfim, é um desenho que você está fazendo para você, para registrar as suas ideias iniciais. Então, bota a mão na massa, risque, desenhe, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma vergonha, porque o desenho ele é uma ferramenta indispensável para que a gente exercite os nossos pensamentos no papel. Já os desenhos de apresentação, esses sim, são desenhos que devem ser feitos com um objetivo muito específico de expressar as ideias, mas você está compartilhando essas ideias e apresentando-os para um terceiro, e que provavelmente é o seu cliente. Quando você o faz, é importante que você tenha clareza na representação, que você tenha um certo domínio das proporções, das perspectivas,
enfim, para que você consiga representar de uma maneira mais próxima possível a ideia que de alguma forma te conduziu no processo da concepção e que você vai explorar da melhor maneira possível para que o seu cliente se encante com a proposta que você está fazendo para ele. Então é um desenho que demanda assim, um pouco mais de atenção e tem alguns artifícios que são muito importantes para que a gente consiga expressar e fazer com que o nosso cliente entenda as nossas ideias. Um deles é a percepção da profundidade. É como na fotografia. Quando nós fotografamos um objeto em primeiro plano, normalmente aqueles que estão em segundo plano, eles entram num campo de desfoque. Então a ênfase é no objeto do primeiro plano e os demais planos sucessivos têm menor peso e menor presença no campo de observação, ou seja, na foto propriamente dita. O desenho é idêntico. Quando a gente quer desenhar um elemento em primeiro plano, a gente precisa valorizar o traço, precisa reforçar o traço para fazer com que ele se destaque das demais informações que se encontram nos planos posteriores. Então é importante que a gente utilize esse artifício com frequência para que nossos desenhos tenham a profundidade e que consigam impressionar e passar as nossas ideias, as nossas percepções para as pessoas com as quais nós estamos nos comunicando, ou seja, o nosso cliente, parceiros, colaboradores. Então, utilize você esse recurso da profundidade. Um outro elemento extremamente importante que vai valorizar significativamente os nossos desenhos é a representação da figura humana. Ela é essencial, é ela que dá proporção, é ela que dá escala ao desenho e é ela que vai valorizar as nossas propostas, as nossas representações gráficas. E existem várias maneiras de se representar a figura humana. Você pode consolidar uma que seja muito própria, que você, de alguma maneira, acabe desenvolvendo uma representação sua, particular, enfim, com um certo desenho autoral. E é importante que você exercite com recorrência para que tenha também domínio dessa abordagem para conseguir obter resultados bem satisfatórios nos seus desenhos. Um outro aspecto são as texturas. Como a gente vai representar a textura do concreto, a textura da grama, a textura da vegetação, enfim. Então, essas texturas elas vão também valorizar os elementos que estão em primeiro plano, aqueles que estão em segundo, dando a ênfase necessária em relação ao campo de profundidade que eu comentei com vocês. Então é importante que você explore essas texturas, observe outros desenhos, para que você possa incorporar ao seu, na medida em que você vai ganhando um pouco mais de segurança, você vai criando as suas próprias representações das texturas que valorizam significativamente os desenhos. Fique atento a essa questão, que ela também vai te proporcionar um resultado muito melhor. Um outro elemento que eu considero igualmente indispensável é a incorporação da sombra. A sombra vai causar também uma sensação tridimensional ao objeto, ao edifício, quiçá ao objeto maior que você esteja representando e desenhando. Então, utilize a sombra como um elemento de valorização do teu desenho. Ela também vai fazer com que você tenha um salto expressivo do ponto de vista da representação e do ponto de vista da expressão do teu desenho. Por último, para tentar simplificar um pouco essas questões dos desenhos de apresentação, explore a vegetação. A vegetação ela vai compor a cena do objeto que está sendo representado. A vegetação vai valorizar, ela vai trazer equilíbrio na sua composição e também vai proporcionar textura e planos distintos
no objeto, no edifício, naquilo que você está com a expectativa de representar e desenhar. Um outro aspecto que é essencial, ou seja, que você comece a utilizar o desenho com frequência, é porque às vezes é muito constrangedor. A gente está num meio de colegas, de profissionais de outras áreas que trabalham conosco nos projetos complementares e que a gente precisa, num determinado momento, dar uma solução técnica para um problema específico do projeto que nós estamos envolvidos e que a gente não consiga fazer isso com uma certa agilidade, com um desenho rápido, um desenho claro e um desenho objetivo. Então é importante que você utilize as técnicas que eu comentei em relação à profundidade, em relação à representação dos elementos que estão em primeiro plano, normalmente são aqueles que estão em corte, e essa diferenciação, ou seja, do peso das linhas, das penas que a gente utiliza na representação do desenho à mão, ela vai proporcionar essa percepção de profundidade. Então, a própria questão da textura dos materiais, a pedra, o concreto, a madeira, se você estiver fazendo um detalhe técnico específico e incorporar essas texturas ao teu detalhe, isso vai também, de alguma maneira, valorizar o teu desenho e comunicar a tua solução para os colegas que estão envolvidos e discutindo um problema. Vai contribuir para um entendimento rápido e fácil. Então é importante que você utilize também o desenho para dar soluções claras e objetivas para problemas que são recorrentes nas obras, enfim, em algum objeto que nós estejamos desenhando. Então é uma outra realidade e é uma outra maneira que a gente pode também utilizar os desenhos.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nós produzimos um pequeno e-book com os desenhos que eu fiz. A descrição está aqui abaixo. Cliquem, façam download, curtam, compartilhem e nos vemos no próximo vídeo.